Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Debaixo da graça de Deus. Vamos para mais uma aula, nossa aula de número 9, né? Então, hoje eu gostaria de começar, né, falando aí sobre o nosso cabeçalho, né? Coloque aí no seu caderno, aula de número 9, segundo bimestre, o seu nome completo, a série com a turma, né? Sétimo A ou sétimo B, certo? E o período do dia 10 ao dia 16, certo? Eu sou o professor Éder, ok? Terminando de fazer esse cabeçalho, vocês vão copiar ou imprimir esse conteúdo que está aí embaixo, né? Hoje a gente vai falar de frações e seus significados, ok? Então, nós temos o seguinte: frações e seus significados. A fração é a forma como expressamos uma quantidade por meio de uma razão, de uma divisão de dois números inteiros. Entre os elementos que compõem essa representação numérica, temos o traço, né? O numerador e o denominador, né? O traço representa o símbolo da divisão. O número que fica acima do traço é chamado de numerador da fração, e o número que fica abaixo dele é chamado de denominador da fração. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma fração, né? Onde esse A e esse B são números inteiros, né? Tanto A quanto B pode ser qualquer número inteiro positivo ou negativo, certo? Então, eu vou pegar o A, pôr uma barra, que é a divisão, pôr o B embaixo, né? Esse A é o numerador, esse B é o denominador da fração, certo? O significado da fração é determinado de acordo com o que precisa de ser encontrado em um exercício, por exemplo. Assim, a pergunta do enunciado de um exercício determina o tipo de fração que deve ser escrito, certo? Por exemplo, parte em relação ao todo. Quando a fração é do tipo o todo ficará sempre na parte de baixo, né, da fração. A parte, ela vai determinar a região de um objeto ou uma condição de uma situação. Então, quando que eu tenho parte sobre o todo, né? Por exemplo, você fala assim, paguei 5 parcelas das 12 prestações do meu carro. Comprei um carro em 12 vezes, né? Esse é o todo, e eu já paguei 5. Essa é a parte que eu paguei, certo? Então, a fração que vai representar isso vai ser 5 sobre 12, onde o 5 é o numerador e o 12 é o denominador, certo? E o 12 é o denominador, ok? Então, 5 sobre 12. 5 é a parte que foi paga, 12 é o todo, o total das prestações que eu tenho. Quando eu falo assim, ó, em um cubo de 6 faces, 3 já foram pintadas, né? Então, o cubo tem 6 faces, isso é o todo. Eu pintei 3 faces do cubo. O cubo é o dado. Eu tenho 6 lados, 6 faces. Eu pintei 3 dessas faces. Então, que fração que representa isso? Seria a fração 3 sobre 6, onde o numerador é 3, a parte pintada, e o denominador é 6, o todo, certo? Outro caso de fração é quando você trabalha com quociente. Nesse caso, a fração é a divisão em que o numerador e o denominador são números positivos, né? Por exemplo, Ana comprou 12 bombons e quer dividir com seus 4 amigos. Quantos bombons cada amigo receberá? Então, se ela comprou 12 bombons e quer dividir com 4 amigos, né, seria 12 dividido para 4, que em fração seria representado por 12 sobre 4, certo? 12 sobre 4, que é o mesmo que 12 dividido por 4. E a resposta vai ser 3. Cada amigo receberá 3 bombons, certo? A gente usa também fração em probabilidade, certo?
As frações desse tipo mostram as possibilidades de ocorrência de uma determinada situação ou de um determinado evento. No início do ano, a gente estudou probabilidade. Então, dentro de probabilidade, geralmente, as respostas vêm em fração ou em porcentagem, certo? Quando eu falo assim, ao jogar um dado, quais são as possibilidades na primeira jogada obter a face voltada para cima com o número 1, né? Você jogou o dado. Quando você jogou o dado, podia cair 1, podia cair 2, podia cair 3, podia cair 4, podia cair 5, podia cair 6, não é? Qual que é a chance de cair 1? No dado só tem o número 1, então apenas uma chance no meio de quantas chances no total? Podia ser 1, podia ser 2, 3, 4, 5, 6, num total de 6 chances, certo? Então, as chances, as possibilidades de cair o número 1 seriam uma única chance no meio de 6. Quais seriam as chances de cair 2? Só tem um 2 também, então seria 1 em 6. As chances de cair o 3, apenas uma a cada 6. E assim sucessivamente, para o 4, uma vez, o 5 só tem uma chance, o 6 só tem uma chance, no meio de 6. Então, isso também é uma representação de fração, certo? Operador multiplicativo. Nessa situação, a fração ela é utilizada como multiplicador de uma quantidade. Por exemplo, o Antônio adora sorvete, principalmente o sorvete de flocos. Como ele é muito guloso, em um dia ele tomou 5 cestos de 1.000 ml de sorvete. Calcule a quantidade que ele tomou. Então, quando eu falo, né, em fator multiplicador, né, eu comprei um baldinho, tinha 1.000 ml de sorvete. Eu peguei esses ml e dividi em 6 partes. Tá lá o balde, né? Eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, certo? O Antônio foi lá e comeu 5 partes num dia. Ele veio cá e comeu, ó, essa parte, 1, 2, 3, 4, 5. Ele comeu essas partes aqui da vasilha do sorvete, que tudo representava 1.000 ml. Então, eu tenho 5 cestos de 1.000 ml. 5 cestos de vezes, então vezes 1.000. Ficaria 5 vezes 1.000, 5.000 dividido por 3, vai dar aproximadamente 833,3 ml de sorvete. Ele teria tomado, certo? Então, isso é um exemplo de fator multiplicativo, certo? Número. A fração ela pode ser vista como a representação de um número, haja vistas que toda fração acaba sendo um número decimal, né? Numa reta numérica, 1/2 é o mesmo que 0,5, que está posicionado antes ou depois do número 1, certo? O número meio, 0,5, está posicionado antes do número 1, entre o 0 e 1, certo? Aqui ele é uma pergunta, né? Em uma reta numérica, o 1/2, 0,5, está posicionado antes ou depois do número 1? Então, aqui a reta numérica. Aqui é o 0, aqui é o 1. O meio é aqui na metade, né? Então, isso aqui seria o meio. Ele está posicionado, o 0,5, entre o 1 e o 0, bem no meio aqui, certo? Então, ele está posicionado antes do número 1, ok? O número 1 está depois. Frações utilizadas como medida. Ao utilizarmos frações como medidas numa determinada parte, adotamos como referência para medir as demais. Nessa situação, a fração estará relacionada com uma pergunta: quantas vezes, né? Então, quantas vezes o comprimento referente a AB cabe dentro de CD? Se você pegar a medida AB, ela representa 1/4, sendo que assim
essa distância ela cabe 4 vezes dentro da distância de CD, certo? Pega essa distância aqui, ó, de A até B. Aqui, ó, ela cabe 1, 2, 3, 4 aqui dentro, certo? Então, essa representação aqui, AB, ela é 1/4 dessa representação CD. Ou seja, aqui dentro cabe 4 vezes essa distância CD, certo? Razão. Razão é uma fração em que tem as relações entre duas variáveis, né? Quando que a gente fala de razão? Quando a gente está relacionando duas coisas, né? Vou fazer um bolo. Para fazer o bolo, eu gasto 2 ovos e 5 colheres de açúcar, por exemplo. Então, se eu colocar 4 ovos, eu vou ter que colocar 10 colheres de açúcar. Eu tenho uma razão, certo? Para cada um ovo, tantas colheres de açúcar, ok? Então, olha aqui, em uma sala de aula nós temos 12 meninas e 24 meninos. Estabeleça a razão entre o total de alunos e o número de meninos. Então, eu chamaria de meninos de Y, certo? Tem os meninos, vou chamar Y, vale 14, porque tem 14 meninos. E as meninas eu vou chamar de X, porque tem 12 meninas, certo? No total na sala, vou chamar de Z, nós temos 14 mais 12, nós temos 26 alunos, certo? Se eu quero montar uma razão de número de meninos em relação ao total de alunos, né? Número de meninos é o Y, total de alunos é o Z. Então, 14 sobre 26. Dividindo isso por 2 em cima e embaixo, dá 7 sobre 13. Então, sendo assim, para cada 13 alunos da sala, existe 7 meninos, certo? De cada 13 alunos da sala, 7 vão ser meninos, ok? A partir de agora, ao visualizar uma fração, o enunciado de uma questão que envolva esse conteúdo, você saberá expressar uma fração e o que ela significa, tá bom? Eu espero que você tenha bons estudos. Olha aí para você ver esse desenho, ó. Essa fração representa uma pizza, por exemplo, e ela está dividida em 12 partes. Olha que quando não pegou nenhuma parte, é o todo. É o nada, né? Aqui, ela não pegou nenhuma parte. Aqui ele pegou uma parte de 12. Aqui ele pegou 2 partes de 12. Aqui 13 partes de 12. 4 partes de 12. 5 partes de 12. 6 partes de 12, que é a metade. 7 partes de 12. 8 partes de 12. 9 partes de 12. 10 partes de 12. 11 partes de 12. E 12 partes de 12. Ele pegou tudo, certo? Então, ó, 6 dozeavos é a metade. E 12 por 12 é uma pizza inteira, certo? Seria a quantidade inteira, tá bom? Então, aí está uma representação de frações, para vocês melhorem entender, certo? Frações equivalentes são aquelas que representam valores iguais, certo? Olha, por exemplo, nesse desenho. 2/3 e 4/6. Elas são frações equivalentes. Por que que elas são frações equivalentes? Porque se você pegar aqui, ó, deixa eu ver um tamanho bom aqui, né? Se você pegar essa fração aqui, ó, 2/3, que é isso daqui, e 4/6, que é isso daqui, e multiplicar elas cruzadas, ó, 6 vezes 2, 12, 3 vezes 2, 3 vezes 4, 12. As multiplicações vão ser iguais, certo? Ou seja, gente, pegando isso aqui, ó, e passando uma linha aqui no meio. Quantos quadradinhos tem pintado agora? 1, 2, 3, 4. Tá aqui. No total de quantos? No total de 6.
Então, 2/3 e 4/6 são frações equivalentes, certo? Depois aqui, ó, 3/5. Deixa eu diminuir aqui. Olha aqui. Se eu pegasse esse desenho de baixo, aqui para vocês, 3/5. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. E estão pintados 3 delas. Então, 3 pintados no meio de 5. Falamos sobre isso lá em cima, né? 3 partes pintado é a parte em relação a 5, que é o total, certo? Se eu pegasse isso aqui, ó, e dividisse por 2, pegasse isso aqui e dividisse na metade, isso corresponderia a eu multiplicar essa fração de cima por 2 e essa fração de baixo por 2. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Certo? Então, 6/10 seria equivalente, porque 3/5 com 6/10, se você multiplicar cruzado, ó, 3 vezes 10, 30. 6 vezes 5, 30 também. Dá a mesma resposta. Então, 3/5 é equivalente a 6/10, certo? Ou se eu dividisse isso em 3 partes, ao invés de dividir apenas em 2, né? Que é esse desenho aqui, ó. Observa que eu peguei aqui, ó, esse desenho e passei 2 linhas aqui, ó. Virou esse desenho, não é? Agora, em vez de dividir em 2 partes, eu dividi em 3 partes iguais. Então, corresponde a uma multiplicação por 3, né? 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. Isso é a fração 9/15. Então, 3/5 a gente sabe que é o mesmo que 6/10. E agora a gente já sabe também que é o mesmo que 9/15. E se eu dividisse esse desenho aqui em 4 pedaços, ó, 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Corresponderia a uma multiplicação por 4 embaixo e em cima. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Isso aqui seria a fração 12/20. Todas essas frações são iguais, representadas por números diferentes. Porque se eu multiplicar aqui cruzado, se eu multiplicar aqui cruzado, se eu multiplicar aqui cruzado, sempre vai dar o mesmo resultado, certo? Então, eu digo que existe uma razão entre elas, tá bom? Temos aí alguns exercícios para vocês fazerem, né? Quantos que é 2/7 de 343? Eu vou só montar aqui com vocês, ó. Eu falei lá atrás, 2/7 de 343. Seria 2/7 vezes 343. Pode pôr um aqui embaixo. Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. E vê o resultado que dá. Se der para dividir, divida. Se não der, deixa em fração. Certo? Faça isso aí, a letra A, B, C, D, E e F. Certo? E aqui na número 2, é para verificar se elas são equivalentes. Eu ensinei para vocês, né? Se eu multiplicar elas cruzadas, tem que dar o mesmo valor. Então, olha aqui, 2/7 tem que ser igual a 8/28, certo? Se você multiplicar cruzado aqui, ó, 7 vezes 8, 56. 2 vezes 28, 56 também. Não deu igual, gente? Então, significa que elas são equivalentes. Então, isso aqui é verdadeiro, certo?
faça as outras aí, a B, a C, a D, a E, certo? E vamos treinar, ok? Basta multiplicar cruzados. Se der o mesmo valor, são equivalentes. Se não der o mesmo valor, não são equivalentes, tá bom? Espero que tenham entendido, que eu tenha ajudado. E, terminando de fazer a tarefa, tire foto e me envie. Até a próxima aula. Fiquem todos com